Olá, sou Rank. E sim, é a minha introdução. O que foi bem popular na era de ouro da internet foi as fanfics, que são histórias feitas por fã na base da obra original. Existem várias. Tem uma rede social especificamente só para isso. A propósito, ela é ruim. Algo que se popularizou foi as AUs, que começaram pelas AUs de Undertale. Mesmo que todas elas eram só os Sans mesmo, mas tem algumas exceções. AUs eram bem famosas antigamente. Hoje em dia é menos frequente, mas algumas se salvam pela sua originalidade. Eu conheci esse termo AU, o Undertale e os cavalos coloridos lá, mas eu comecei a ler de fato pelo Hell Stickman. Acharam mesmo que era dos robôs. Ele é direto, mesmo que 80% das aulas são ruins. Mas eu tô me divertindo na leitura mesmo, não pra avaliação. Eu só voltei nesse mundo com Modedrange. Depois que eu maratonei a série, é claro que eu vou procurar mais coisa relacionada a algo que gosto. Se não fosse o fato que veio duas aulas pra mim, Penny-Call e Mafia Jones. Na época eu não entendia o contexto, só sabia que existia e a preguiça batia mais forte que a minha vontade. Mas chegou um serzinho que me fez voltar com esse conteúdo, Alex Riffet. Uma conta que começou no TikTok, ele faz vídeo resumido de história de Murder Dungeon. Não foi exatamente ele que trouxe esse nicho, mas foi o que deu popularidade aqui no Brasil. Algo que todos pedem, digo eles querendo mais que o criador em si, eles fazem vídeos de Mafia Jones e Penny-Call. Penny-Call é menos, só que continua sendo algo mais pedida pelo público. E bem, eu fiz uma enquete pra vocês acertarem qual vídeo que eu tô fazendo. E mano, depois que eu postei o vídeo do cubo de gelo, eu fiz uma outra votação de qual tema será o próximo vídeo. E continua. Então já estava prometido o conteúdo que eu irei cozinhar até então. Deixei a dica na outra enquete de quais AUs vocês mais gostam. Eu tive um certo medo dessa afeição de vocês por Mafia Jones. Ele realmente é bom? Uma obra de arte que eu penso ou vocês pensam? Então eu li. Quanto às duas histórias também. E o primeiro que se iniciará, eu tenho que avisar uma coisa bem ruim. Houve duas gravações no meu microfone antigo, porque eu perdi ele. Então, vocês vão notar uma estranheza, mas depois vão se acostumar até então. Dados os avisos. Então, eu sempre falei que é melhor a experiência do que a expectativa. Mas nesse caso, eu prefiro ao contrário. Pera. Lembre agora no roteiro. Mas tudo que eu vou dizer é só minha opinião. Se não concordar, discorda em casa. Você pode mandar sua opinião nos comentários. Eu adoro ler cada um, mas não fique querendo forçar o outro. It's Vanille, ou só Vanille, é uma artista do Twitter, Webtoon, Instagram, TikTok e Wattpad. E até mesmo no Tumblr. Eu nem sabia que dava pra publicar o inteira, com direito à tradução em espanhol. Eu descobri depois que ela é mexicana, mas eu só continuei pelo Webtoon. Pelo menos para ler é mais fácil, mas já começa o seu grande problema pela baixa de resolução, que faz fazer o texto bem ruim de ler. Eu tive problemas, principalmente a Nori. Como a fonte junta as palavras, fica difícil de distinguir as frases. Dessa eu vou comentar mais tarde. Vai ser notório no decorrer da explicação. Só tô avisando porque vocês não vão gostar do que eu vou falar. Mas sabe que a paciência e compreensão. Eu só não falei uma coisinha só, mas tem os spin-offs e eu vou avisando que eu não vou comentar nenhum dos spin-offs especiais. Eu esqueci de falar, Mafia 2 tem um prólogo, que em resumo é só uma discussão de J com N, mais ou menos assim. Ela vai ficar, vai não, vai sim, 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 vai sim, vai. Enquanto usa sendo ignorado pelo Wayne. Eu odeio esse cara. O início é até igual à série original, é só Uzi falando de sua nova suposta inovação para a família, que é construindo um catalisador de fotos com amplificador magnético. Ai, essa é a primeira e a última vez que cito o nome. Só que Nori chega para tentar impedir. Ela não se importou com ela em nada e tenta dar lição. Depois desse chilique de adolescente, ela vai embora acreditando que ganha um reconhecimento e até por cima ser aceito por uma máfia. O problema é que dá tudo ruim enquanto ela testando aquela arma que simplesmente fez um estrago em uma mansão cheia de mafiosos. Ela se sente mal por fazer isso e se encontra com Ren. Mas ele não a mata, só deixa ela viva porque ela lembra uma amiga do passado. Isso já vou explicar, mas continuando. Depois dessa, descobrimos que tem uma terceira família. Vê chega no momento e ele esconde a Usa na neve. Vê só fala umas coisas sobre a mansão que morreu 5 robôs e vai embora. Então, antes de Usa ir embora, ele corta a mão dela, por acaso não tem motivo aparente.
É algo que eu mais reclamo. Eu vou ser sincero mesmo. Isso foi inútil prosseguindo. Uzi corre de lá depois de ser ameaçada pelo Wayne. Porque se ela voltasse, ela ia dessa pra melhor. Até antes de continuar, eu quis terminar de falar sobre o conflito, mas é porque depois do capítulo 2 começa a mudar a trama. Começando pelo flashback. É o que tá na ordem. O que Uzi se parecia dito pelo Wayne é a própria Uzi. Quando criança, Enya não gosta de ser chefe, mas ele é forçado por ser o preferido da Terra. Ou seja, ele tem que obedecer às ordens dela, e algo que até meus amigos pontuaram, mas como tem muito texto e muitos balões de fala, ela acaba sendo distribuída em ordem difícil de se acompanhar. Nessa parte eu fiquei confuso de qual ordem eu deveria estar lendo. Eu poderia estar reclamando, mas eu não quero ficar preso no início. Enfim, Uzi, sabendo que nunca vai se encontrar com ele de novo, ela dá um presente para ele. Ai, Carmel, vai tacar fraca. Presente que guardará a memória. Prometer que nunca vai esquecer. A outra é só um minuto antes do acontecimento. Ela não é tão importante por enquanto. Só vou pontuar que a V é injustiçada por gostar do Wayne e ele não ligar pra isso. Não se preocupe, eu ainda vou comentar dela, caso eu lembrasse. Ok, depois daquilo lá, Uzi volta pro lugar dela e se encontra com o Dan de desmonte para consertar a mão. De 2 semanas se passaram, Uzi foi comprar roupa e também quem é o dono do lugar é a Alice. Só queria falar disso. Mas aí ela conhece Sim. E eu quero pontuar aqui na dub da Vanessa. Sim tem voz robótica. Uzi, e o seu? Tá bom, ela acaba virando amigas. Depois de um tempo, Sim já estava apresentando pro seu irmão. Chamou o Uzi pra ir pra casa dela. E chegamos na surpresa. O irmão da Sim era o próprio Wayne. Tava meio óbvio, mas eu queria criar um suspense. Ficou ruim. E fez a visita ser bem mal vista de primeira. O Wayne lembra do incidente da mão de lá, com esse comportamento de um... Não quero explicar. Uzi fica brava e peita literal o chefe da máfia, enquanto o Wayne fica com cara de doguinho sem entender. Vê nota a confusão e tenta ligar pro Wayne. A Uzi entra no lugar, vasculha tudo, arrumando uma forma de sair do lugar. Mas dois drones chegam no lugar e ela escapa pela janela, depois vê, chega e salva o perigo. Tendo assim a primeira interação de Uzi e V, que não durou muito até o Wayne chegar e mandar ela pra pôr no chão. Tendo uma pequena discussão e a Uzi continua a esculachar o Wayne, só que ele estava mais cansado e se sentindo mais fraco e adormece lá. Agora o Uzi teve que voltar para consertar. Ela tem experiência por conviver com uns dois desmontes. Lembra dele? Não sei o nome dele, né? O Wayne só fala umas coisas aleatórias, dizendo com ela parecida com a amiga dele do passado, e pede para dormir junto. E o Uzi aceita mesmo nem conhecendo bem, o que é visto pela V, que fica com ciúmes fatal dela. Eu tô aqui na edição pra avisar que teve sim um flashback depois dessa cena aí, só que eu achei ela meio inútil. Até porque a própria criadora confirmou que esses flashbacks não vão causar nada em plot, só na trama. Enya acorda e dá a ideia de beijar o cabelo da Uzi. E ela acorda com: Oxe, man, o que tá fazendo? Vem, entra em cena, já atacando a Uzi, distorcendo a história. Enya manda ela parar e ela solta. No meio desse tempo, Uzi consegue fugir, mas se esbarra com um dos mafiosos, Alice, Belz e J2. Como assim, J2? Bem, você já deve ter sacado, mas J2 é o J masculino dos conceitos iniciais. Pois ele aparece. Sua personalidade é mais puxada por ranzinza, que nem nas artes. E pelo que eu entendi, ele toma remédio controlado. Não duvido que esse cara foi pro hospício 60 vezes. Enfim, Zé ajuda a Uzi e se apresenta pro povo lá, aí pega por outro ponto de vista da discussão do NDAV, falando que ele não valoriza ela, mesmo V sendo o braço direito dele. Eu já expliquei isso, não preciso detalhar. N vai procurar a Uzi depois, voltando pro arco, J2 tá pé da vida por algum motivo. E Zé revela o motivo, que ele tá bravo porque sua irmã foi vista de camiseta do Vasco. E ele sabe quem foi, né? Alguma figura chama eles pra alguma coisa, J2 já descontando a raiva, a Alice pede pra trazer o tranquilizador antes dele soltar de vez. Mas não foi muito tempo, ele ataca a viseira da Uzi e outros tentam parar, enquanto o N salva a vida dela. Eles acabam tendo uma conversa de Uzi tendo palavras negativas, mas ele a acalma. E Uzi também diz que tinha um amigo assim também no passado. Em resumo, eles estavam falando de si mesmo. No meio da conversa, N lasca um beijo na Uzi, sendo sofrida, mas olha, acreditando em mim ou não,
Eu chorei. Mas não é choro de tristeza, é choro de angústia. Depois disso, Z e J2 foram pra sala do líder deles, que é ninguém mais, ninguém menos que J2. A criadora já conspirou esse tanto de J aí que já tava confuso na minha linha. Então eu inventei nomes para cada inicial como nome. A partir de agora eu vou chamar cada um de James, Jane e Zack. E vai por mim, tem mais um. Enfim, Use mesmo vendo que N quer que ela fique e tal, ela não quer. Então vai embora antes dela aí assim me aparece em cena. Ai, garoto! Aí tá você! Eu tava tão preocupada! Eu ouvi sobre o incidente com o J2! Ele é tão malvado! Como está sua miséria? Falando que deve ficar assim, e Use só não querendo, aí chega o plot twist de que o Khan aceitou essa máfia. Ou seja, ela vive no mesmo teto que N e ele tem que proteger a Use a partir de agora. Isso o abalou todo. E 2 semanas depois, caraca, as coisas levam semanas mesmo. Uzi ficou trancada faz dias que ela não quer sair. Troca o ponto de vista pro N, tendo uma conversa com o Nori, que já é autor do campeonato, eu já não gosto dela. Ela fala muita coisa que dá pra resumir facinho. Ela só manda o N cuidar da Uzi e agradece porque o N prometeu. Ele se sente mal sobre a situação que houve e olha o objeto com seu nome. Ele descobre que esse tempo todo era Uzi mesmo. Depois de umas conversinhas para fazer Uzi sair do quarto, eles conseguem convencer, mas agora ele ficará mais afastado e quem estaria de segurança é a própria V. E algo que não comentei, ele fala sobre o evento Gala. A Uzi sai, lê o bilhete da cima. Aí pra loja de roupas, me desculpe o erro, é porque a Lizzie aparece e aparenta ser uma loja de roupa, mas não é lá, não é uma loja de roupa. Me sinto muito aquele episódio da Barbie lá do evento, uma personagem nova, a Y Yara. Depois de 3 horas se encontra com a Jota. E ela volta. Uzi se desculpa por tudo, mas Jota não tá ligando, ela não quer que ninguém saiba que ela tá viva. A Uzi vai embora e Jota e Yara tem uma conversa. Chegando na Jota se questionou porque ela reconstruiu, mas ela não responde, então Jota vai embora e foca rápido na Yara. Meio que entendi, ela quer vingança, eu não entendi direito. Tem um spin-off dela, mas já avisei. Voltando, Uzi fala sobre o cabelo de Yara, tem alguns segredos, mistérios à solta. Tá bom, algo que a V disse que ficou confusa sobre o fato do significado de ter cabelo longo, que é eles podem guardar memórias. Eu não sei não, hein. Merda, sem detalhes até demais. Mas é importante ter comprovação pela pesquisa pensando 2 vezes. Eles vão pro evento, se encontram com o Zack, ele pede muitas desculpas, mas ele é chamado, Yuzi foi convocado pela Jenny, ela elogia sobre a arma, enfim, termina a primeira temporada de Mafia 2, todo. Pronto. Como muitos dizem ser a alma mais perfeita, eu só achei meio meh. Ela é uma história enrolada. É muito personagem sendo apresentado cedo demais. Só pra vocês terem uma noção, J2 e Alice aparecem lá no comecinho, mas eu só não falei porque isso pode me intrigar no plot. Ela não serve pra nada mesmo. Porque tu tem que ficar focando em muita coisa no começo. Além da escrita, meh não tá ruim. O problema chega ao uso excessivo de balões de fala e muito texto. É tipo, muito texto mesmo. O que chega um ritmo lento é a preguiça de ler, porque tem muita personagem que fala coisa aleatória. Se forem falar que é opinião, saiba que eu fui perguntar pros meus amigos. E todos eles confirmaram que é isso. Eu não acho a história ou o conceito ruim, só foi na prática que eu acho ruim. Muita gente fala que a Saúl é confusa e provavelmente seja por causa disso. Você depende de algum criador de conteúdo para explicar. Melhor ir direto ao ponto das coisas. E-mail de fãs falando que Mafia de One são como os pétalas por pétalas de rosas por serem uma obra-prima. É uma história entediante e chata de ler. Quanto mais lendo, mais cansado fico. Acho que essa história funciona quando alguém resume, mas na experiência é horrível. A nota que dou é 7 de 10. Os personagens são bons e a trama é interessante. Parabéns, você acertou a questão da prova, mas errado no nome. Me desculpa se eu ia elogiar horrores no final. Essa U é esquisita. Deixa eu me explicar. Quando algo é feito de brincadeira e começa a ficar sério, ela não tem coisas confusas, mas provavelmente o criador não faria um remake dos primeiros capítulos. A Mu seguiu assim, não tenho certeza, mas ela disse que fez essa comic por fazer mesmo. Entendi. E como é que eu vou passar essa porra dura desse jeito? Caso esteja vendo esse vídeo, muito provavelmente que não,
Foi isso um efeito Mandela meu? Por um lado, eu prefiro ler aquelas histórias muito boas, mas que o criador não leva nem a sério o que ele tá fazendo. Sempre colocando um meme nada a ver com falar de coisas aleatórias no meio. Até porque, não devo mentir, ele desenha muito bem. Pois é, eu gosto de ver uma emo tendo crise de raiva porque ninguém tá acreditando nela. Agora, porque eu estou falando isso bem simples. É só uma direta de que eu prefiro ler Angel Fang do que isso de tão bagunçada sem sentido que ela é. Pois é, o criador não se ajuda porque ele se envolveu mais treta lá. Apesar disso, o Torque não será explicado com detalhes. Mas também já rolou umas polêmicas com o Soaru, que sinceramente são bastante sensíveis. Cara, é aquela clássica história de um N como a uso literal. E os fãs ficaram, essa U me deu traumas. Você se traumatizou com isso? Quero ver agora com isso. Então por isso eu nem andei pesquisando sobre nenhum criador, só sei que Panic! É bem dividido. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, tem uns que odeiam. Eu entendo todos eles. Então que dá uma analisada. Graças a Deus ele não tem problema de muitos balões sendo distribuídos de uma forma complicada. Pois ela é desenhada em quadro por quadro, então ele tem que ter limites de onde pôr o texto. O texto é bem decorado, até demais. Às vezes eu fiquei bem encucado em algumas partes, mas nada no meu conhecimento básico de inglês ajudasse. A U supostamente está disponível no Twitter, porque eu fiquei procurando e não encontrei mais, mas para facilitar a leitura, o criador disponibilizou seu site oficial. Então perdido você não ficará. Pois é, eu só tô elogiando bastante, mas para ver se esses elogios permaneceram até o final. A história começa do N perdendo o controle da sanidade e ataca a Wood, devorando ela por completo. Ele até se arrepende, mas continua porque tá maluco. Depois disso, descobrimos que não foi ele quem fez. Foi um pensamento intrusivo dele. Essa foi a coisa mais viajada possível. E tem coisa pior. Nixie. Esse N Ross, como costumam falar às vezes, ele mostrou que foi bom. N tendo um ataque de loucura, quase perdendo sua sanidade. Se acalma com a cópia do Paraguai do Gold. Usando a uso fantasma. Agora, meus amigos, a 1 é contada com perguntas e respostas. O leitor pergunta e o personagem responde. Tipo um Ski Carrot mesmo. Mas enfim, ninguém vê o fantasma e ela não ser o N. Ela é intangível, ela não pode ser tocada. Mesmo que algumas cenas não fazem o menor sentido, um aviso é que ela não sabe de nada. O que o N fez, então não sabia o que é um solver. Cuidado, aí vem o Tom. E N odeia rosa. Para de esconder, cara. Ele até que explica da situação. A V e ele acham que a Jota saberia resolver isso, até porque ela é a única opção. Agora o porquê, eu também não sei. Eu sei que o N tem medo dos outros odiarem ele quando descobrirem. Normal. O público com pena dá uma pelúcia. Mas só pior, então não teve resultado. Até porque mesmo a Uzi não sabendo de nada, dica de nada sobre o N, ela nota o barulho e vimos que do nada o N ficou enlouquecido de novo. Ele tenta tirar os dentes, pra quem tava no chute da prova, é isso aí mesmo, são dentes. V chega e ajuda o N. Ela fala que também não sabe o que tá acontecendo direito, já que o N não quer contar. Ela tá na procura de Jota. Eles acham que talvez Jota saberia resolver, mas por enquanto não. E também V não tem respondido muito, assim, as mensagens de Lizzie. E os pais da Uzi ainda estão na procura por algum motivo. A Nori tem a cara costurada? Pois é, né? Ok, não vou jogar. E enquanto ela tava falando de tudo isso, o N tava criando teias? Mano, cada dia mais eu tô ficando mais insano. Pra virar uma espécie de cama pra ele e Uzi. Fala nesse momento bonitinho. Ai, que eu tive com... Tem umas respostas sobre as teias que elas são feitas do ácido da cauda deles. É cada coisa que eu não tô entendendo mesmo. E, tá, eles são pegajosas e bem fortes, mas pra quem é drone de desmonte não sente isso. Enfim, a V ainda tá preocupada e decide sair logo. E muda pro Ted, procurando abrigo pela ambientação de ser muito frio. Ele entra em um carro e assim começa o Ask Character dele. Tem umas perguntas com respostas meio óbvias demais, com o fato dele não saber de nada, e ele tá procurando a Oziane e a Jota, claro. Mas no meio disso foi registrado 2 fotos de Jota e um papel rasgado do plano. Coisa meio confusa. Eu sei que você não pode encarar o fato de ser bombado do nada. Eu até brinquei nisso, continuando a como que foca no N tendo um pesadelo dele virando um Rene rosa. Agora, como eu sei que é um pesadelo,
Calma que daqui a pouco já vou falar disso. Mas ele não entende e ainda sente mais mal pelo que tem feito com a Uzi, tendo assim visões dele mesmo. E a história termina aqui. Eu sei que vocês gostam de alguém explicar tudo completinho. Eu realmente gosto, mas a história parou até, muito provavelmente por causa de suas controvérsias, que o criador ficou desanimado em fazer. Houve um post sobre ele parar de vez com o PNKU, mas assim termina sua história inacabada com potencial. Ah, acharam mesmo que eu ia terminar uma história inacabada? Sério, eu não tô nem zoando. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro, eu descobri que o Thorpe continuou a história no Tumblr, mas em forma de texto, que seria chato e entediante até então. Mas para resolver isso, pediram pro ChatGPT resumir essa bagaça toda. Então o que vocês estariam vendo é só uma gameplay com poucas imagens, mas vou tentar improvisar algumas partes. Vamos continuar. Continuando onde paramos, nesse pesadelo Wayne fica preso no corredor relembrando memórias piores que as outras. Ligado à sua irmã, Sim. No auge do pesadelo ele chega ao quarto de Tessa com Sim zombando da situação, mas ele se desperta sacudido pelo Ted. No arranha-céu abandonado, Ted traz as fotos do Wayne e vão tentar descobrir com a V, mostrando seu otimismo e confiança, mas a culpa é de Annie tomando seu corpo. Ao subir do terraço ele desmorona e confessa que Uzi se foi por causa dele. Fica um silêncio mortal. Ted, chocado, tenta se convencer que foi apenas uma fuga ou uma briga, mas a reação de Annie confirma essa verdade. O que confirma é que Annie é perigoso. Lembrete vivo porque os donos de diamantes sempre foram temidos. No fim, o pesadelo de Nix não era apenas um sonho, um reflexo da realidade insuportável de sua culpa e do medo de perder de vez a confiança dos outros que ainda já estavam ao lado. Wayne perde o controle e se transforma numa aranha. Um momento de silêncio para você reflexionar sua vida. A V fica horrorizada e sai fora, enquanto o Andy está descendo a escada. Ted tenta enviar uma mensagem para sua irmã. Diz sim, eles são irmãos, mas não tem sinal e a bateria acaba. O terror aumenta quando Ted é encurralado pelo Andy, mas é parado por Uzi em forma de fantasma, atacando o Andy e ele voltando ao normal. O Ted gravemente ferido pede ajuda a V, mas ela percebe que ele provavelmente não vai sobreviver e pior, contar o Khan e Nori. Ela simplesmente baleia o Ted. Não tô zoando. Ela baleia o Ted. Ok, né? Em um silêncio mortal, V pega os pertences de Ted e tudo e combina com Uzi que ele nunca existiu, carregando um debilitado para o prédio com Uzi. Enquanto atrás dele o corpo de Ted permanece no chão com um fraco brilho vermelho piscando em sua tela quebrada. Eu queria falar disso completinho, pois é isso que vocês gostam. Mas caramba, eu já não tava entendendo nada. Depois dessa desisti. Cara, é cada coisa nada a ver que me faz me questionar. O que eu deveria estar fazendo melhor na minha vida? A Uzi Fantasma consegue se interagir com o V agora. Por que? Não faço ideia. Mas tá lá solto. Mano, bora logo ir para as considerações finais. Essa parte é quando eu ligo os pontos e crio uma opinião no meio. Mas olha, tem muita ponta solta. Teve que chegar numa hora onde eu tava no modo automático. Tava me sentindo flash pra acabar logo com isso. É uma história tão entediante de ler, mesmo sendo curta. Mas Fedon foi pior no nível de só queria acabar logo de uma vez. Só avisando que desconstruíram boa parte dos personagens. Algo que eu esqueci de falar é que Mafedans é tão nada a ver que se trocar os personagens pelos outros, a história não mudaria nada. Não sentimos uma Murder no meio. Eu entendo que é uma U, mas uma boa U é permanecer alguns elementos da série original. Já vi gente que odeia Maliro Worms porque desconstruiu os personagens. Inclusive, eu odeio essa U. Diário de um Modormo, mesmo desconstruindo alguns personagens, permanecer alguns elementos da série original. Eu queria elogiar bastante, mas não tem como. É uma história bem viajada, apresenta elementos sem explicação e enquanto tem, é mal explicado. Parece que o criador ficou bêbado de assunto enquanto ele estava escrevendo. Além de ter bastante furo de roteiro. Tem uma parte que faz questionar até agora. O Ted, ele aparece como um Tony trabalhador e do nada ele volta como bombado. Você acha mesmo que eu não ia perceber? Além disso, é um design desnecessário. E essa é a minha conclusão. Mal viajado que cada dia se passa é mais questionando sobre a minha vida. Nota final, 5 de 10. Quebrou minhas expectativas. Quem quiser saber mais sobre aquele texto lá, eu vou mandar o link para vocês irem ver. Aviso importante, você tem que ter mais de 18 anos. Mesmo que nessa história não tenha elementos adultos. Mas enfim, eu não tô mais aguentando reflexionar minha vida. Bora pra próxima. E última.
finalmente uma boa. A Bombom faz arte de alto respeito, mas o ruim é que tem mais artes nonsenses e pouca coisa da comic em si. Não quero ficar reclamando, porque eu já tô cansado de sentir que eu tô lendo a mesma coisa. Meu irmão, naquelas horas eu tava rezando que isso acabe. A arte é meio consistente, pois ela muda sei lá quantas vezes, dependendo da emoção da criadora. Além do texto finalmente estar legível de ler e não ter papo e papo. Eles conversam sobre o real tá acontecendo e já até fazem um monte de referências a outros Yanderes. Se algum tapado não pegou a referência, rapaz, você precisa jogar imediatamente. Eu não sinto que os personagens estão fora deles, estão estranhamente natural, exceto a Uzi. Óbvio, né? É uma U. A história começa a Uzi sofrendo bullying da Rebecca. N vem ajudar. Aí pela primeira vez que N e Uzi se conhecem, Doll sabe que o N espera dessa criatura em forma de robô. Na sala, Doll percebe que tem foto do N jogado no chão. E Uzi recolhe rápido. Aí houve uma conversa sobre tal. Isso não interessa. É o plano da Doll que ela não desembucha. Só sabemos que ela tem uma péssima relação com a V. E ela é amiga de N. Então Uzi e Doll podem trabalhar juntos. O primeiro plano foi mandar uma carta que obviamente não deu certo. Até o momento os aí. Também que Liz já aparece, já maltratando ele. Sei lá o que ela faria aí. Ah não, pera, é a Jota. Por que ela tem esse design? Continuando, no dia seguinte, Doll foi pra casa da Uzi e se encontra com o Ted, que demonstra não saber de nada mesmo. O cara em todas as obras não sabe de nada. Só sabe que Uzi ficou acordada muito tarde com chuvas. Eu vim vivendo FNAF, rapaz. Ela não estaria morta, não? Bem ali atrás a Uzi, que inclusive ela tá bem fofa. Aí tá bom, tempos se passaram e Doll mandou Uzi pra um canto, sei lá, e encontra com N. Aí sim tem uma pequena interação que não dura muito tempo até a Jota chegar pra talaricar um amigo. Hein? Esquisito, meu amigo. Mas os intervém, combinando pra sair. E obviamente o N aceita. Até porque quem não ia aceitar de alguém gentil? Jota, que acabou de morrer 6 vezes seguidas numa Wanda Bidegai, conta a raiva com o N e acaba confessando. Por acaso tá convocando alguém sem me avisar? Mas Uzi falou alguma coisa que deixou ele apaixonado e a história termina aí. Tô zoando, ela tá inacabada. A criadora enrola pra postar novas partes e a gente depende da vontade dela. Essa U eu gostei, de verdade. Ela não tem enrolação, é bem direto ao ponto, coisa que eu gosto. Não tem a maior meteção de louco da história. Quer dizer, só um pouquinho das partes. Então, eu não sei mais o que falar dessa aí, só falta a... Eu realmente não tenho nada pra falar. Eu acho que eu já disse tudo completinho mesmo. Então vamos pra nota final, será 9 de 10. Legalzinha. Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Você é sua, viu? Achei meio paia. Ela é até que conhecida e bem interessante na premissa. Mas em resumo é só o primeiro episódio com tocada. A Resolved existe. Eu não quero comentar nada dele. Ok, eu fui meio injusto de só 2 segundos dele. Mas Hank é uma U famosa. Por que você não quis resumir nesse vídeo? Seria sim legal resumir essa parada. Mas tem um pequeno probleminha. Ela tá mais pra uma fanfic do que uma U. Ela pega mais base da série original do que os elementos. Eu sei que presas de anjo. Sei lá, não vi anjo em lugar nenhum. Essa é bem interessante. E pretendo trazer ela em futuros vídeos. Além disso, o título do prólogo é Murder Mystery. Pelo menos faz sentido. Drones de Piauí. Essa eu amo. Foi divertida a leitura e senti que valeu a pena. A premissa já mudou, meu amigo. E eu não entendi. Estranho que eu achei bom. Shine of My Idols. Mano, você tá me lembrando de alguma coisa. Nunca li porque ela me desinteressou na hora. Sei lá porquê. Eu olhei de como é que era, mas cada dia se passa me deixa desinteressado. Um dia eu pensasse em ler isso aí. Só se vocês forem pedir. E assim termina as 3 histórias. Eu me inspirei no Dragão Preguiçoso nesse conceito, porque se você ver, tem mais dublagem das comics do que um resumo mesmo. Mas enfim, a minha opinião poderia ser mista, mas como o canal é meu, então eu tô certo e você tá errado. Tô zoando. Uns tentam ser originais e outros repetem o mesmo plot de outra obra.
Algo que não comentei, mas não tá completinho um roteiro de Mafia-Dance. Faltava muita coisa pra falar, só que eu já tava estressado pelo fato da gravação de 11 minutos, já tava cheio disso. Mas enfim, pretendo trazer outras histórias para uma suposta parte 2, porque mesmo reclamando muito, eu gostei de produzir o vídeo e escrever um roteiro. Podem se aliviar porque as outras histórias que eu pretendo falar são boas de verdade. A gente só leu as mais famosas para ver se realmente é uma perfeição. Mas como você deve perceber, eu desgostei de quase todas. Mas valeu a pena pelo tempo gasto de leitura? Não. Prefiro ver outras coisas que eu gostei, como o fato que eu zerei Super Meat Boy Forever. Valeu a pena os gastos de 5 conto. Eu comecei a ouvir My Chemical Romance e tô amando. Talvez eu começasse a ouvir Nirvana ou Gorillaz. Vai que eu gosto.